Boa noite, me chamo Dalila Maria de Souza, sou graduanda do curso de Pedagogia da Uniaselv, matrícula 1934052, e vou apresentar hoje o meu trabalho sobre a prática interdisciplinar do curso com o tema a legislação e as políticas públicas que regem a EJA. No caso, a prática interdisciplinar, o tema é educação, jovens e adultos. A Uniaselv sempre se preocupa com o bem-estar dos seus alunos e com a saúde da sociedade em geral. Por isso, a distância nunca foi tão importante em um momento como esse. A Uniaselv é referência na metodologia EAD semipresencial e ajustou o seu modelo de ensino para que todas as aulas e provas sejam totalmente virtuais. Assim, você não precisa sair de casa para estudar. É com atitudes como essa, você colabora para a integridade e saúde de todos. E aí, quando a situação se resolver, a gente volta novamente com as aulas semipresenciais. E aí é importante destacar que em nenhum momento a gente ficou sem receber o conhecimento. O presente artigo deste trabalho, ele em resumo trata a legislação e as políticas públicas que regem a EJA, que teve um objetivo de fazer uma reflexão, e mostrar algumas das mais relevantes leis que regem a educação de jovens e adultos no Brasil, para a gente levantar questões como a sua aplicabilidade no cenário atual e como ela vem sendo abordada ao longo dos anos pelo poder público educacional. Percebe-se que a EJA sempre foi tratada de forma secundária, e essas pessoas que por seus motivos não puderam terminar os seus estudos sofreram e ainda sofrem, mesmo que de forma discreta, certo preconceito de que não são capazes como pessoa, ou como pessoas que fizeram os seus anos normais de estudo. E esse artigo ele trata justamente de como as políticas públicas podem ajudar na visibilidade e valorização delas. A gente sabe que a educação é fator determinante na vida das pessoas. E essa importância se dá em todas as fases da vida. Nunca é tarde demais para buscar novas formas de aprendizado. E todos são capazes, desde que tenham vontade e oportunidade. Daí a importância que essas políticas sejam aplicadas de forma eficaz e chegue a todas as classes sociais do país. A educação de jovens e adultos deve ser tratada de forma séria e ser vista como fundamental também para o progresso da nação. E aí, esse presente artigo ele busca fazer uma reflexão sobre essas políticas públicas, no intuito de destacar algumas delas consideradas mais relevantes. A gente parte da ideia de que é importante conhecê-las para transitar no seu universo. É neste horizonte que se procura revelar o contexto que são elaboradas e quais as intenções implícitas e explícitas contidas em seus textos. A história da educação de jovens e adultos no Brasil, de acordo com Soares, em 2001, se insere nesse contexto. Em meio à sua desvalorização e à indiferença, convivemos com numerosas iniciativas e consolidação de propostas em seu âmbito. Pode-se dizer que pouco se fez no sentido de atender adultos que tentaram muitas vezes voltar para a escola, pois os programas voltados para a EJA no Brasil tornaram-se reféns de uma situação que durante décadas fez desse assunto um discurso político rentável e desconectado de compromissos reais. E aí Torres ainda afirma em 1994, em seu livro seu livro publicado em 2001, de página 198, ele afirma que as reformas educativas, na verdade, vêm dando ênfase aos aspectos econômicos de controle administrativo. Importa mais a formação da mão de obra para o capital do que a formação do cidadão para a sociedade. Importa mais o ajuste econômico dos sistemas escolares públicos
a lógica neoliberal da reforma do Estado do que o investimento social que a educação proporciona para a sociedade. As instâncias centrais estabelecem os currículos e critérios mínimos de assimilação e conteúdos, assim como o sistema de avaliação também centralizado e deixa muitas vezes para o jogo do mercado a melhoria da qualidade do ensino. A fundamentação teórica desse artigo teve embasamento diversos autores, como Gadotti, Romão, Paiva, Haddad, de Pierro, Piletti, Freire e entre outros, onde trazem discussões e informações da conceptualização da EJA e traz a sua relevância para dentro do processo de evolução social e educacional do Brasil. É uma pesquisa qualitativa, com base em referenciais teóricos dos autores, pesquisas bibliográficas, buscas em sites e blogs e artigos científicos sobre as políticas públicas e história de evolução da educação de jovens e adultos ao longo dos anos e a sua perpetuação como parte integrante e fundamental para a formação das pessoas, seja em quaisquer níveis da sociedade que estejam inseridas, de sua idade, raça ou religião, que por algum motivo as fizeram parar os estudos regulares. E aí, a gente vem para o começo da história do Brasil, onde em 1854 surgiu a primeira escola noturna no Brasil, cujo intuito era alfabetizar os trabalhadores analfabetos, expandindo-se muito rapidamente até 1874. E lá já existiam 117 escolas. Ou seja, 54 foi a primeira, em 74 já tinha 117, sendo que as mesmas possuíam fins específicos. Como, por exemplo, no Pará, era para a alfabetização dos indígenas, e no Maranhão, para esclarecer os colonos de seus direitos e deveres. Na década de 40, foi regulamentado o Fundo Nacional de Ensino Primário, o FNEP, criado pelo professor Anísio Teixeira. Esse fundo ele tinha como objetivo garantir recursos permanentes para o ensino primário. Anísio Teixeira se preocupava com a desigualdade econômica e cultural reinante entre os municípios, o que ocasionava a formação desigual dos alunos. Para que essa desigualdade, aliás, ela fosse amenizada, propôs-se a criação de um custo padrão com o objetivo de redistribuir entre os municípios e estados da federação os recursos já existentes para a educação fundamental, a partir da prefixação de um custo médio anual nacional do aluno financiado pelos 3 poderes públicos, União, Estados e Municípios. Isso é o que Amaral nos diz. A criação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, foi o organismo responsável pelo incentivo e realização de todos os estudos na área da educação nesta época. E aí, conforme explica Gadotti, em 2011, a educação de jovens e adultos no Brasil ela pode ser analisada e dividida em 3 períodos. O primeiro, de 1946 a 1958, onde tratava-se o analfabetismo como uma doença grave. Aí foi criada a Lei Orgânica de Ensino Primário e Supletivo, o Serviço de Educação de Adultos, o SEA. E então houve a primeira campanha nacional de educação de jovens e adultos no ano de 1947. O segundo período vai de 1958 a 1964. Ainda em 1958, o ensino da EJA foi discutido no 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, no Rio de Janeiro, demistificando o mito preconceituoso de que alunos da EJA, aliás, são incapazes e ignorantes. Novos recursos passaram a ser difundidos através dos resultados das experiências de Paulo Freire, bem como estudantes do EJA de Pernambuco que defenderam a necessidade de um ensino contextualizado. E aí nós temos o terceiro período, a partir do golpe militar de 1964, havendo campanhas como a Cruzada do ABC e, posteriormente, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL. Na década de 70, foi promulgada a Lei Federal de número 5.692, com a implantação do ensino supletivo. E aí, já no ano de 1974, foram criados Centros de Estudos Supletivos, os CEAs, e em cada estado com o objetivo de diminuir o tempo de cursos efetivos. Porém, com o retorno da democracia, ao longo dos anos, o MOBRAL foi extinto em 1985
e substituído pelas ações da Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos. E aí, os materiais e métodos dessa pesquisa, trata-se, portanto, de uma pesquisa documental e bibliografada, sustentada pelos pressupostos pesquisadores Gadotti, Romão, Paiva, Haddad, de Pierro, Pilete, Freire Araújo, entre outros, cuja colaboração foi essencial para o fortalecimento do objeto de estudo. O país que estava em desenvolvimento na década de 1950 e o adulto analfabeto não tinha direito ao voto, dessa forma foi que a alfabetização de adultos teve o propósito de transformar o analfabeto em um eleitor potencial. Esse mesmo documento cita que no começo da década de 1960, inquietações e preocupações de Paulo Freire encontraram na conjuntura do país um espaço favorável para o desenvolvimento de práticas sistemáticas que pudessem possibilitar às massas populares as condições para sua alfabetização, pois foi nesse período que o analfabetismo era encarado como consequência da miséria e da desigualdade social. A educação passou a ser entendida como um ato político. A alfabetização, propriamente dita, era compreendida por Paulo Freire muito mais do que como um simples domínio psicológico e mecânico. Era vista, sim, como uma formação de uma atitude de criação e recriação. Por isso, ela devia partir de situações concretas e se realizar por meio do diálogo. Os conceitos seriam de situações da vida dos educandos trazidos em palavras geradoras para a alfabetização e temas geradores para a pós-alfabetização. E aí, a preocupação deste trabalho, como resultados e discussões, se dirige em mostrar a evolução do atendimento da EJA por meio de dados estatísticos. Eu vou apresentar para vocês em seguida agora 2 quadros, onde se evidencia as desigualdades regionais do Brasil relacionadas à escolarização nos anos iniciais, sendo que o quadro 3 destaca que as políticas educacionais foram mais direcionadas à criança e ao adolescente. Então, a gente parte aqui para o quadro 2, onde nós temos a taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais entre 1996 a 2001. Ou seja, o Brasil em 96 ele tinha um índice de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais de 14,7. Em 1998 houve uma redução para 13,8. Em 2001 esse número voltou a baixar para 12,4. E aí dentro dessa numeração geral nós temos a taxa de analfabetismo nas regiões do Brasil, onde a gente destaca a região Nordeste como sendo a maior região do Brasil com índice de analfabetismo, É uma região ainda bastante castigada pela falta de políticas públicas, nesse sentido de qualificar, de ensinar, apesar de muitos resultados positivos já saírem da região Nordeste, mas a gente vê que a educação é focada mais ao nível de anos normais de sala de aula, a jovens e adolescentes, crianças e adolescentes, aliás, e essa parte, esses adultos, eles continuam esquecidos, apesar de muitas políticas, de muitos programas já estarem em vigor, mas ainda tudo muito discreto, tudo muito apagado. E aí a região Nordeste continua com esse déficit de analfabetismo adulto muito alto. E aí a região Sul e Sudeste se destaca com o menor índice. A gente está vendo aí os números, vocês podem analisar que a região Sul e Sudeste são as regiões com o menor índice de analfabetismo adulto. E aí a gente traz a pesquisa para o ano de 2019, aonde a gente vê que houve um decrescente mesmo nesse número, houve muitas melhorias, como eu citei anteriormente, mas ainda assim o Brasil é um dos países com o maior índice de analfabetos no mundo. Mas em 2019, de 2001 para 2019, houve uma diminuição desse índice, caindo para 6,6%.
e o Nordeste ainda continua com um índice maior de analfabetos, né, com 13,9%. E o Sul e o Sudeste com os menores índices aí, com 3,3%. Então, a gente vê que as diretrizes curriculares nacionais para a EJA consideram a educação como um direito social, mas essa educação, ela está muito no papel, né? Ela está muito nos discursos políticos, nos encontros, nos congressos, mas na prática a gente vê que muita coisa ainda precisa ser feita, né? É um direito de todos, ela trata isso. As diretrizes curriculares diz que a educação é um direito social de cidadania para todos, sendo que essa oferta deve respeitar as características e modalidades adequadas às necessidades dos adultos, possibilitando-lhes o acesso e a permanência na escola, né? E aí é importante a gente registrar que o objetivo desse texto aqui não foi esgotar o assunto. Isso é um assunto que ele está em começo de discussão, é um assunto em constante discussão, que ainda tem muito a ser feito, mas que a gente buscou apenas refletir sobre os problemas educacionais na EJA, né? E sendo um deles as políticas públicas, e para que mudanças significativas com esses trabalhos, com essas discussões, se efetivem no cumprimento dessas metas previstas, né? Porque isso será imprescindível que seja feita uma participação de todos, né? Uma participação efetiva aí da sociedade. Então aí eu concluo o meu trabalho para vocês, apresento aí as minhas referências bibliográficas, os diversos autores que eu pesquisei. Agradeço desde a atenção de vocês até o acompanhamento final e obrigado a todos e uma ótima noite.